Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de resistência dos materiais. Nessa aula nós vamos abordar a flambagem de colunas sobre cargas compreensivas, que é justamente o primeiro objetivo que está listado aí nesse slide, né? Então, entre os objetivos, apresentar os conceitos associados com a flambagem de colunas submetidas a cargas compressivas. Em seguida, determinar a carga crítica de flambagem, ou também conhecida como carga crítica de Euler. E por fim, apresentar os conceitos de peças curtas e longas que estão associadas ao conceito de esbeltez da peça. Ok? Muito bem. Vamos começar analisando, né, essa coluna birrotulada da esquerda, na qual é aplicada uma carga compressiva P, né, que obviamente vai gerar também uma reação em A de mesma direção e sentido contrário, né? Então em A nós vamos ter uma carga P para cima, que seria a reação da carga P aplicada. Muito bem. Se nós considerarmos essa coluna, né, como sendo uma coluna perfeita, né, com uma geometria perfeita, né, com seu eixo perfeitamente retilíneo, e a carga P aplicada no seu centro de gravidade, né, nós teremos que essa peça vai estar submetida apenas a um esforço normal de compressão N, né, e nós teremos que nos preocupar apenas se a tensão gerada, a carga sobre a área, né, força sobre a área, a tensão normal será inferior à tensão de escoamento, no caso de materiais dúcteis, né, que é o que a gente vai lidar aqui, ou a tensão de ruptura no caso de materiais frágeis, tá certo? Muito bem. O que acontece é que essa situação ideal nem sempre ocorre, né? Muitas vezes o seu eixo não é perfeitamente retilíneo, ainda que essa variação do eixo, né, não seja tão acentuada quanto a mostrada na figura da direita, ok? Que está evidentemente um pouco exagerada, né? Mas é uma situação que normalmente ocorre, ou seja, a viga, a coluna, desculpe, né, ela sofre ou imperfeições geométricas, né, ou perturbações externas que fazem com que o seu eixo deixe de ser retilíneo, ok? Imagine você colocando uma régua em pé sobre uma mesa, né, aplicando uma força com a sua mão sobre essa régua, né, tá? Dificilmente você consegue manter ela retilínea, tá certo? Ok? E, claro, se a carga for pequena, se você der um peteleco na régua, ela pode voltar à configuração original reta, mas dependendo da carga aplicada, ela vai se manter curva, né? Ok? Vai para uma outra situação de equilíbrio, né? E é, comparativamente falando, o que aconteceria um outro nível de intensidade de carga com as colunas. Ok? Muito bem. Então o que acontece nessa coluna que está mostrada agora do lado direito, né? Numa seção qualquer, que se a gente fizesse uma análise de uma seção transversal, além dela estar submetida ao esforço normal de compressão P, ela estaria também submetida ao momento fletor P vezes y de x. Claro que o y varia em função da posição da seção, né? Tá? Mas eu teria um momento fletor m de x igual a p vezes y de x, que de acordo com a convenção de sinais que a gente adotou, seria um momento fletor positivo, porque já que o y está para a direita, né, ele estaria tracionando as fibras, entre aspas, inferiores, no caso do lado esquerdo, né? Seriam inferiores se eu virasse esse slide para a esquerda, né? Tá certo? Ok, então a gente vai ter agora uma situação em que nós temos a carga compressiva e o momento fletor. E para achar a configuração deformada, a gente pode utilizar a equação da elástica, que já foi vista em aulas anteriores, né? E a equação da elástica me diz exatamente isso, que d2y dx2 é igual a menos m de x sobre a i, segundo a convenção também que nós adotamos, né? Tá? E o meu m de x nesse caso, como eu falei, é p vezes y de x. Então eu ficaria com d2y dx2 é igual a menos p
vezes y de x sobre EI. Ou passando aquele termo lá da direita para a esquerda, ficaria com d2y dx2 mais p vezes y de x sobre EI igual a zero, que é uma equação diferencial ordinária, linear de segunda ordem, homogênea, coeficiente constante, né? Para resolver esta equação, a gente pode chamar o termo que multiplica a função y de x, né? Esse coeficiente constante, de k ao quadrado, substituí-lo por k ao quadrado, que aí fica fácil obter a solução, né? Ficaria com d2y dx2 mais k ao quadrado y de x igual a zero. No meu caso, k ao quadrado sendo igual a p sobre EI, né? E a solução dessa equação diferencial ordinária homogênea é bem conhecida. É o y de x igual a seno de kx mais um b vezes cosseno de kx, como aparece aí no próximo slide, né? Então a solução geral dessa EDO fica sendo essa, y de x igual a seno de kx mais b cosseno de kx. Para obter a solução, né, específica, eu tenho que aplicar as condições de contorno. A primeira condição de contorno é que o y de zero no x igual a zero é igual a zero, ou seja, naquela rótula lá de baixo, né? Y de zero é igual a zero. Isso me leva que o primeiro termo seria a vezes seno de zero é nulo, então o primeiro termo se anula, e no segundo termo eu teria b vezes cosseno de zero, que é 1, então seria igual a b. Então isso me levaria que a segunda constante b é igual a zero, ou seja, isso me anula aquele segundo termo, eu vou ficar apenas com o termo a seno de kx, né? A segunda condição de contorno me diz que o y para x igual a L, ou seja, a outra extremidade da coluna, também vai ser igual a zero, né? Ou seja, y de L igual a zero. Isso vai me levar, já que eu não tenho mais o segundo termo, o a seno de KL é igual a zero. Para que o a seno de KL seja igual a zero, eu posso ter ou a igual a zero, mas essa solução do a igual a zero não me interessaria, porque eu teria, de novo, a configuração retilínea, né? E eu quero achar justamente a configuração deformada. Então o que vai me interessar é que o seno de KL seja igual a zero, tá certo? Ou seja, que o KL seja igual ao múltiplo inteiro de π. Então n ali tem que ser um valor inteiro, né? Então nπ. Ou que o k vai ser igual a nπ sobre L. Ou que k ao quadrado, que é p sobre EI, será igual a n ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado. Ou que p vai ser n ao quadrado, π ao quadrado, vezes EI sobre L ao quadrado. Muito bem. Aí eu teria então vários valores de cargas correspondentes a várias posições de deformadas, tá? Nenhuma dessas deformadas é desejável, ou seja, eu desejo que a minha estrutura ou permaneça retilínea, né? Ou fique na posição original, tá certo? E não obtenha nenhuma das deformadas pelas quais eu não tenho controle. Até porque o valor de A não é conhecido, né? Ou seja, aquela deformada, né, é um valor a determinar em função de A, tá certo? Né? Então vai me interessar o menor valor dessa carga. O menor valor dessa carga, que leva a primeira configuração deformada, é para o n igual a 1, tá certo? Então a gente chama de carga crítica, P crítico ou carga crítica de Euler, justamente esse valor, π ao quadrado vezes E vezes I sobre L ao quadrado. Essa é a expressão da carga crítica de Euler para a coluna birrotulada, né? É claro que vai me interessar a menor carga crítica, o menor valor de P crítico, tá certo? Como o π é constante, né? E o módulo da elasticidade também é constante, e o comprimento da barra é constante, o meu menor valor de P vai valer para a minha menor inércia, tá certo? Então eu vou calcular a carga crítica para a menor inércia da seção transversal, ok? Que é uma das inércias principais, né? Ok? Vai ser a menor delas. Então vai ser sempre a carga crítica, vai ser π ao quadrado vezes E vezes a inércia mínima dividido por L ao quadrado, certo? Então, com isso, a gente determina o valor da carga
para a qual a coluna passa a ter uma configuração instável, né? Então esse é um problema não mais de resistência, e sim um problema de estabilidade, tá certo? Ou seja, a coluna assumiu uma outra configuração, agora deformada, e para a qual não tenho nenhum controle, né? Então uma situação extremamente indesejada, né? Ok? E essa fórmula foi obtida para o caso da coluna birrotulada, né? Vamos admitir que a gente tivesse uma coluna engastada na sua base, livre na extremidade, na outra extremidade, né? Então engastada na base e com a outra extremidade livre, onde eu apliquei de novo a carga P e assumi, né, uma perturbação que leve uma deformada, em que eu estipulei, tá certo, que o valor máximo dessa deformada vai ser igual a V. Então o valor máximo da deformada é um valor arbitrado igual a V, uma constante. Eu não sei qual é o valor, mas sei que ela existe, né, que será uma constante, tá? Para aquele valor da carga, né? Tá certo? Muito bem. Então, de novo, né, nesse caso, como a coluna sofreu essa deflexão, numa seção qualquer, além de eu ter o efeito da carga compressiva P, que gerará um esforço normal de compressão, eu terei também um momento fletor. Só que o momento fletor agora vai ser igual a P vezes a distância horizontal dele à seção, que na verdade não vai ser y de x, vai ser v menos y de x. Então se eu pegar uma seção qualquer, né, e traçar a distância horizontal dela até o eixo de aplicação da carga P, eu vou ver que esse valor vai ser igual a v menos y de x. Esse é o braço de alavanca do momento, tá certo? E esse momento, pela nossa convenção, ele será um momento negativo, porque estará da forma que a gente colocou, né, tracionando as fibras superiores, tá? Muito bem. Então, aplicando a equação diferencial da elástica, eu ficaria com d2y dx2 igual a menos m de x sobre aí, mais o m de x é menos p, multiplica v menos y de x sobre aí, menos com menos dando mais, vou ficar com p vezes v menos y de x sobre aí, posso passar aquele termo negativo para o lado esquerdo, vou ficar com d2y dx2 mais py de x sobre aí igual a pv sobre aí. Nesse caso eu tenho agora uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem, não homogênea, a coeficientes constantes. Então repara que essa equação ela é muito semelhante àquela anterior, só que ela não é mais homogênea. Eu tenho um termo do lado direito da equação, né? E a gente lembra que a solução geral de uma equação não homogênea pode ser obtida somando-se a solução geral da equação homogênea com uma solução particular qualquer da não homogênea. Então, se eu usar o mesmo artifício de colocar o k ao quadrado igual a p sobre aí, né, eu vou ficar com d2y dx2 mais k ao quadrado y de x igual a k ao quadrado v. A solução geral da homogênea eu já tenho, a gente viu no caso anterior, tá? Eu preciso de uma solução particular da não homogênea. E nesse caso é fácil, basta fazer o y de x igual a v. Se eu fizer y de x igual a v, uma constante, que é o valor máximo do deslocamento lá no topo da coluna, né? Como é uma constante, a segunda derivada é zero. Eu ficarei com k ao quadrado v igual a k ao quadrado v, ou seja, eu tenho uma solução simples, particular dessa equação diferencial ordinária não homogênea, né? Então a minha solução passa a ser y de x igual a seno de kx mais b cosseno de kx mais v. Então eu apenas adicionei o v à solução geral da homogênea, que o y de x igual a v é a solução particular da EDO não homogênea, né? Muito bem. Agora eu tenho que aplicar as condições de contorno. A primeira é que o deslocamento na base, no engaste, é zero, né? Então y de zero é igual a zero. E se me levaria que o seno de zero é zero, então a vezes zero vai dar zero. Ficaria com b vezes cosseno de zero, que é 1, vai dar b. B mais v igual a zero.
ou isso me levaria ao B igual a menos V, ok? Depois eu teria também que a rotação no engaste é nula, a rotação é na base, ou seja, o y' de 0 é igual a 0, né? Ok? Aí se eu derivar aquela expressão, né, vou ficar com, lá em cima eu teria o A vezes o cosseno de 0, que é 1, né, vezes K, A vezes K vezes 1, mais menos B vezes seno de kx vezes K, né? Mas aí o seno de kx vai ser seno de 0, que vai dar 0. Então o segundo termo vai morrer. E a derivada de V, que é constante, é 0. Então ficaria apenas com A vezes K vezes 0 igual a 0. Então isso me levaria que o A teria que ser igual a 0. As cossenos, desculpe, né? O A igual a 0, tá? Então lembrando, a derivada daria mais A vezes K cosseno de kx, né? Que no x igual a 0 vai dar A vezes K vezes 1, ou seja, o A vezes K igual a 0, que me levaria a A igual a 0, né? O segundo termo vai se anular em 0 e o terceiro termo, V, a derivada é nula. Então A igual a 0 se faz com que aquele termo, A seno de kx, suma da minha solução, ok? Outra condição de contorno que eu tenho é que o y de L vai ter que ser igual a V, que é o deslocamento máximo, né? Ou seja, o V que multiplica 1 menos cosseno de KL, já substituindo o B por menos V, né? V que multiplica 1 menos cosseno de KL é igual a V. Isso vai ter que me levar ao cosseno de KL igual a 0. Para que isso aconteça, o KL tem que ser um múltiplo ímpar de π sobre 2. Então, ali tem um errinho onde está N ali, tem que ser 2N mais 1, tá? Que é um múltiplo ímpar. Então o KL, depois eu corrigi ali na segunda equação, né? Então o KL seria igual a 2N mais 1 vezes π sobre 2. Ou K é igual a 2N mais 1 vezes π sobre 2L, né? De novo, vai me interessar o menor valor, eu vou fazer o N igual a 0 para dar 1, né? Tá certo? Mais o K ao quadrado é igual a P sobre I, que vai ser 2N mais 1 ao quadrado vezes π ao quadrado sobre 2L ao quadrado. Ou P, a carga crítica, seria 2N mais 1 ao quadrado vezes π ao quadrado, é isso, sobre 2L ao quadrado. Bom, para o menor valor, seria para o N correspondente N igual a 0, né? E daria aquele termo entre parênteses igual a 1, tá certo? Ok? Então, para o N igual a 0, eu ficaria com a carga crítica igual a π ao quadrado EI dividido por 2L ao quadrado. Então, repara que essa fórmula que está em destaque ali à direita é muito semelhante à que a gente já tinha achado, né? Aqui, ó, π ao quadrado EI sobre L ao quadrado. A única diferença é que, ao invés de L ao quadrado embaixo, eu tenho 2L embaixo, olha, sendo elevado ao quadrado, tá? Se nós fizermos essa solução para diferentes condições de contorno, né? E algumas delas inclusive hiperestáticas, né? Que fica mais difícil resolver, mas é possível, desde que você conheça a hiperestática. Nós vamos chegar sempre a fórmula semelhante, ou seja, a minha fórmula da carga crítica será sempre π ao quadrado vezes E vezes I, aí lá em cima tudo igual no numerador, dividido entre parênteses por um número que multiplica o comprimento L ao quadrado. Então, a gente generaliza essa carga crítica de flambagem, né? Usando a seguinte fórmula, que é a que aparece aí embaixo nesse novo slide, né? π ao quadrado vezes E vezes I dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado, onde o comprimento de flambagem ele vai variar em função das condições de contorno. Então, por exemplo, no caso da primeira situação ali à esquerda, né, que é engastada e livre, tá? Nós temos que o comprimento de flambagem seria 2 vezes o comprimento real. Então, onde está o LF ali, aparece 2L sendo elevado ao quadrado, que vai dar 4L ao quadrado, evidentemente, né? Tá certo? No segundo caso, que é a biarticulada, que a gente resolveu, a birrotulada, né? O comprimento de flambagem é o próprio comprimento da barra, tá certo?
Então, no caso de barras de treliça, por exemplo, submetida à compressão, quando a gente analisar a flambagem, o comprimento de flambagem vai ser o próprio comprimento da barra, que a treliça, as barras são birrotuladas, né? São rotuladas nas extremidades. O terceiro caso, né, que a gente tem uma barra engastada numa extremidade e a outra articulada, nós temos que o comprimento de flambagem vai ser 0,7 do comprimento real, ok? E no último caso, da barra biengastada, o comprimento de flambagem é metade do comprimento real, 0,5 de L. Então repara que a carga crítica de flambagem vai ter sempre essa expressão, π ao quadrado vezes E vezes I, dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado. E esse comprimento de flambagem vai ser igual a um fator vezes o comprimento real. E esse fator, que está tabelado aí, vai depender das condições de contorno da minha coluna. Ok? Entendido? Então, com isso, a gente consegue determinar a carga crítica de flambagem para uma coluna sobre todos os tipos de condições de contorno possíveis. Tá certo? Que era o primeiro objetivo nosso, né? Obtenção da carga crítica de flambagem, tá? Ok? Muito bem. Vamos falar agora do conceito de esbeltez e tocar num assunto importante, que é o seguinte, né? Quando é que eu tenho que me preocupar com a flambagem? Eu tenho que me preocupar com a flambagem sempre? Sim ou não, né? Essa é uma pergunta que se faz. Depois a gente vai chegar no conceito de peças curtas e longas. Na realidade, eu já vinha dimensionando as peças, né, no nosso curso, apenas em função da tensão de escoamento ou de ruptura. Ok? Então eu só tenho que me preocupar com a flambagem, né? Ou seja, a flambagem só vai ser um problema quando a carga que leva a flambagem for menor que a carga que leva ao escoamento. Porque se ela vai escoar antes de flambar, a flambagem não vai me afetar em nada. Tá certo? O problema maior continua sendo o escoamento. Agora, se a flambagem acontece antes, aí ela é problemática. Acontece antes dela romper ou de entrar em escoamento, né? Ou seja, eu só vou me preocupar com a flambagem quando a carga crítica for inferior à carga de escoamento. A carga crítica, eu sei que é π ao quadrado, é I sobre o comprimento de flambagem ao quadrado, tá certo? A tensão de escoamento, a carga de escoamento é a tensão de escoamento vezes A área, sigma E vezes A. Então eu cheguei àquela primeira inequação ali. π ao quadrado é I sobre LF ao quadrado. Lembrando que LF é uma coisa só, né? O comprimento de flambagem ao quadrado. Menor ou igual a sigma E vezes tensão de escoamento vezes a área. Aí eu posso lembrar lá da geometria das massas, né, que a inércia é igual ao raio de giração ao quadrado vezes a área, já que o raio de giração é a raiz quadrada da inércia sobre a área. Aí tem que recordar, vocês têm que recordar aqueles conceitos de geometria das massas, né? Então, substituindo o I por R ao quadrado vezes A, eu vou ficar lá do lado esquerdo, π ao quadrado vezes E vezes R ao quadrado vezes A, dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado, menor ou igual tensão de escoamento vezes A, né? Claro que se eu estava trabalhando com a inércia mínima, aqui eu vou estar lidando com o raio de giração mínimo, tá certo? Esse R. Aí eu posso cancelar o A dos dois lados, né, da equação. Cancelo o A dos dois lados e jogo aquele R ao quadrado lá para baixo do LF, dividindo o LF, apenas uma mexida na expressão, né? Então eu vou chegar aqui, o π ao quadrado vezes E dividido pelo comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração ao quadrado menor ou igual a tensão de escoamento. E a essa expressão, né, que é o comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração, lembrando que a gente deve tomar sempre o raio de giração menor, que é calculado a partir da menor inércia, né? Essa relação entre o comprimento de flambagem e o raio de giração é denominada esbeltez da peça, lambda. Então aquela expressão passa a ser π ao quadrado vezes E dividido por lambda ao quadrado menor ou igual a tensão de escoamento, né? Ou seja, o π ao quadrado vezes S sobre tensão de escoamento ao quadrado menor ou igual a lambda ao quadrado. Ou lambda maior ou igual a π vezes a raiz de E sobre sigma E de escoamento.
essa formulinha, né, π vezes raiz de E sobre a tensão de escoamento, é chamada de esbeltez limite. Por que esbeltez limite? Porque a partir desse valor de esbeltez é que eu tenho que me preocupar. Por quê? Repara que eu parti lá da hipótese de que a carga crítica era menor que a carga de escoamento. E cheguei nessa expressão que está embaixo, no final. Então, quando a esbeltez real da peça, o LF sobre R, comando de flambagem sobre R, for superior a essa esbeltez limite, eu tenho que me preocupar com a flambagem, porque a carga crítica será menor que a carga de escoamento ou ruptura. Tá certo? Se essa esbeltez for inferior ao limite, aí a carga crítica será superior à de ruptura ou de escoamento, né? Tá? Então eu não precisaria me preocupar com ela. Então essa esbeltez limite me divide as peças em dois grupos. Peça curta, ou peça mais gordinha, é aquela que tem índice de esbeltez abaixo da esbeltez limite. Ou seja, ela vai escoar antes de flambar. Se ela vai escoar antes de flambar, a flambagem não é um problema para mim. O problema para mim é o escoamento. Então, peças curtas, ou peças que têm um índice de esbeltez inferior ao limite, né, são dimensionadas considerando o escoamento ou a ruptura da peça. Peças longas, ou peças cujo índice de esbeltez é superior ao limite, tá certo? São aquelas que a carga crítica é menor que a tensão de escoamento ou de ruptura. Então a peça vai flambar antes de entrar em escoamento ou de romper. Então aí a flambagem é uma preocupação. Então no caso de peças longas, elas devem ser dimensionadas pela carga de flambagem e não pela carga que leva ao escoamento ou ruptura, tá certo? Existe essa diferença aí, né? Ok? Beleza? Então, se lambda for menor que o lambda limite, a peça curta escoa antes de flambar. Então, eu não tenho que me preocupar com a flambagem. Agora, se o lambda for maior que o lambda limite, a peça longa, ela flamba antes de entrar em escoamento, né? Se ela for igual, o valor das duas cargas vai ser o mesmo, mas tanto faz eu dimensionar considerando a flambagem ou não, né? Como exemplo, para um aço com tensão de escoamento de 250 MPa e modularidade longitudinal igual a 200 GPa, aí faltou o P maiúsculo, né? O gigapascal, o P teria que ser maiúsculo, tá? Obtém-se lambda limite igual a 88,86, aproximadamente 89. Eu falei aqui 89 porque no livro do Beer Johnson ele faz esse mesmo raciocínio, mas considerando a tensão de flambagem e a tensão de escoamento, que é um raciocínio muito semelhante, que está aí, é só dividir a carga crítica e a carga de escoamento pela área. Eu teria então que considerar a tensão crítica de flambagem menor que a tensão de escoamento. Aí eu continuo no mesmo raciocínio, só que aparece lá o P ao quadrado aí sobre A vezes a comando de flambagem ao quadrado menor ou igual a tensão de escoamento, né? Ou substituindo o I por R ao quadrado A, né? O A vai cancelar dos dois lados, tá certo? E vou ficar daí para frente com o mesmo raciocínio, né? Ok? E vou chegar na mesma expressão para o lambda limite. Eu só coloquei isso aqui, que é uma ligeira variação do raciocínio que a gente tinha seguido, porque no Beer Johnson ele bota inclusive esse gráfico, né? Que é um gráfico interessante, porque ele mostra o lambda limite para aquele aço justamente com essas características, ele bota o lambda limite de 89, ok? E aí você tem lá um trecho, uma função reta, né, horizontal, passando pelo 250, uma função constante igual a 250. E aquela função, né, variando com o quadrado do comando de flambagem, tá certo? Que tem um trecho tracejado lá em cima. Então repara que para o lambda inferior a 89, que ele aproximou aí, esse é 88,86, né? Para o lambda menor que o lambda limite, a carga de escoamento é menor que a de flambagem. A carga de escoamento é menor que a de flambagem. A flambagem está no pontilhado subindo lá para cima.
Então eu tenho que me preocupar com o escoamento. Eu não quero que nenhum dos dois fenômenos aconteça, né? E para o lambda maior que o lambda limite, aí a carga crítica, ou no caso dessa figura, a tensão crítica, está abaixo da de escoamento, ou seja, ele vai flambar antes de escoar. Então, nesse trecho, daí para frente, né, a flambagem me preocupa, ok? Tá certo? Muito bem. Então, com isso eu encerro essa aula sobre flambagem de colunas, né? Fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas, tá? Ok? E na próxima aula a gente vai falar sobre a forma da secante, né? Que está relacionada já a colunas que estão submetidas a flexocompressão, né? Ok? Então até a próxima aula, bons estudos!